Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rubens. Nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula de geografia por vídeo. O nosso tema hoje será o Muro de Berlim. Vamos então para o nosso primeiro slide. Bom, gente, na aula de hoje, como já foi dito, nós vamos falar sobre a divisão da Alemanha e o Muro de Berlim. É importante a gente notar o porquê dessa divisão, ok? Só retomando um pouco, na aula anterior, nós falamos a respeito da Guerra Fria. A Guerra Fria é o nosso tema central. A Guerra Fria, conforme foi dito, foi uma guerra um confronto que de fato nunca ocorreu, mas era uma guerra, sobretudo ideológica, política e militar, onde alguns países, entre eles as duas maiores superpotências da época, a saber, os Estados Unidos da América e a antiga União Soviética, se confrontaram através dos seus modos de produção, o capitalismo e o socialismo. Um dos símbolos da Guerra Fria foi a divisão da Alemanha, que foi o país derrotado da guerra, pelos vencedores em 1945. Então, nós temos aqui um mapa da Alemanha pintado em duas cores, em dois tons de amarelo. Se você olhar bem, você vai perceber que aqui nós temos um amarelo mais forte e aqui um amarelo mais fraco, não é? Como se fossem dois países. De fato, são dois países. Trata-se da Alemanha Ocidental capitalista e da Alemanha Oriental socialista. No entanto, antes dessa divisão, estes dois países, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, formavam uma única Alemanha. Então, essa divisão que ocorreu na Alemanha, separando o lado ocidental do lado oriental, nós costumamos dizer que simbolizou durante muito tempo o modo como o mundo esteve dividido entre países capitalistas de um lado e países socialistas do outro. Não bastando esta divisão do país, havia também na capital, localizada aqui na Alemanha Oriental, a capital era Berlim, ela também foi dividida, como a gente pode perceber aqui, numa ampliação da capital entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O lado oriental atrelou-se ao socialismo, portanto, uma economia, assim como em toda a Alemanha Oriental, marcada pelo Estado, e do lado ocidental do muro, nós tínhamos a Berlim capitalista, onde a propriedade privada, o capitalismo, predominava. Vamos ao nosso próximo slide. Em 1949, a área de influência da União Soviética tornou-se um país independente chamado República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Portanto, em 1949, a Alemanha Oriental Socialista separou-se definitivamente, ou pelo menos por algumas décadas, da Alemanha Ocidental. A Alemanha foi considerada um símbolo da Guerra Fria. Por quê? Porque como o mundo, ela também estava dividida em duas partes, a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Bom, aqui nós temos o Muro de Berlim. Lembra que eu falei no mapa que a capital da Alemanha, Berlim, que estava do lado oriental, portanto socialista, ela também havia sido dividida. E o modo como ela foi dividida foi um modo bastante cruel, porque foi construído na capital da Alemanha, nessa cidade Berlim, simplesmente um muro, sendo que este muro separou as pessoas que viviam do lado do outro da cidade. Famílias foram separadas por décadas, até que este muro veio a cair em 1989. Mas o muro
era um símbolo também da Guerra Fria. Ele representava um modo como não apenas Berlim, mas o mundo esteve dividido durante aquele período da chamada Guerra Fria, de um lado capitalista e do outro lado socialista. As pessoas do lado socialista geralmente tentavam passar para o lado capitalista, que teve um maior desenvolvimento político, econômico e também militar. Mas muitas delas, ao tentarem passar por este muro, simplesmente eram mortas pelos soldados, pelos policiais que controlavam e que impediam, na verdade, a passagem de um lado para o outro da cidade. Em 1961, então, foi construído o Muro de Berlim do lado oriental, mas evidentemente ele impedia a passagem para o lado ocidental da Berlim. Em 1989, como a gente falou, não é? Ou seja, houve o fim da Guerra Fria e o muro foi derrubado. Eu gostaria de ter trazido uma série de outras imagens que mostravam tanto a construção quanto a derrubada do muro. Não haverá tempo nesta aula de nós tratarmos o porquê da derrubada deste muro. Mas eu gostaria de citar algumas coisas, entre elas a enorme insatisfação do lado socialista da Berlim Oriental. A população, de modo geral, estava bastante insatisfeita com o socialismo, com a falta de produtos, de mercadorias que não se podia encontrar nas prateleiras de supermercados, não é? Porque o Estado não dava conta de produzir e de atender toda aquela demanda, ao passo que do lado capitalista, como a gente sabe, a produtividade era intensa e não havia falta desses produtos. Embora nem sempre a gente tenha dinheiro para comprar os produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, hipermercados, lojas, etc. e tal, o fato é que no lado socialista essa produção ela ficou bastante deficitária, levando boa parte das populações a irem às ruas e se manifestarem contra o muro. Em 1989, como eu já disse, devido a essa enorme insatisfação popular, houve a queda do Muro de Berlim. E no ano seguinte, em 1990, a Alemanha, que até então também estava dividida em duas Alemanhas, ela foi reunificada e toda ela tornou-se capitalista, tal qual nós a conhecemos hoje. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Espero que possam continuar acompanhando as próximas, que estejam bem e espero revê-los em breve. Um abraço e até a próxima.